Ministério Público. Vamos solicitar agora a leitura da proposta de resolução normativa que trata do nosso Código de Ética. Solicito à senhora redatora que faça a leitura da ementa. Projeto de resolução normativa da relatoria da excelentíssima senhora presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Institui o Código de Ética e Disciplina dos membros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lida em primeira leitura. Então, está lida em primeira leitura. Que Vossas Excelências tiverem alguma sugestão, com a palavra o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu tenho o intuito de fazer algumas sugestões a respeito do presidente desse Conselho de Ética e também para que nós garantamos o rodízio de todos os membros na composição desse Conselho no decorrer das suas formações. Mas vou fazê-lo formalmente, mas queria que ficasse registrado isso na sessão de hoje. Obrigado. Sim, então fica já registrado as sugestões do conselheiro Anselmo, que será levado a presidente. Também com a palavra o conselheiro Otávio. Presidente, senhores conselheiros, também com relação a isso, eu queria iniciar no artigo 7º, do item 7, onde tem as vedações. Eu queria sintetizar no que se diz respeito à vedação a participar de conselhos, comissões de entidades privadas que tenham finalidade por fins lucrativos. A minha sugestão é que seja aqui. Porque quando está sendo colocado aqui, diz direção, associação, fundação, qualquer natureza ou finalidade, salvo se fosse associação de classe sem remuneração. Olha, eu participo da maçonaria, tem uma opção de gente que ela é uma associação que não tem fins lucrativos, e eu ser vedado de ir para lá, porque eu acho isso, eu acho muito forte. Então eu queria que nesse item ficasse vedada a participação de conselheiro em qualquer entidade que tivesse fins lucrativos. Porque não tem fins lucrativos, mas participo do Conselho da Cruz Vermelha. Como é que entendeu? Aí criaria só nesse item que eu queria que fizesse essa observação. Já estou aqui, apresentei. Apresentar essa sugestão à conselheira relatora. Então vou passar. A presidente, né? Então pode passar para mim, que eu já... Por favor. Passa aqui, por favor. Já levarei essa sugestão à relatora, como também o conselheiro Anselmo irá enviar já também a relatora. E está aberta a discussão, continua a discussão. Bom, sobre esse assunto, mas eu tenho outros dois assuntos. Então, encerramos a discussão sobre o projeto, passamos... Eu queria aqui distribuir na verdade, foi uma pós-graduação do secretário da CGU aqui em Alagoas, Dr. José William Gomes da Silva. Ele fez uma pós-graduação sobre avaliação dos sistemas de controles internos dos municípios do estado de Alagoas, com as aplicações e metodologia. Eu estou distribuindo para todos os conselheiros, para o Ministério Público, e aí eu queria, presidente, que fosse solicitado à conselheira presidente uma data que ele quer vir fazer uma explanação do conteúdo mais a fundo, o que é que ele pensou, o que é que ele não queria, para todos nós, e quem quiser aqui do coisa. Então, por favor, Ricardo, distribua para cada... Eu botei em CD, porque eram muitas folhas, aí está um CD para cada conselheiro. Distribui isso aqui. E também estou aproveitando aqui, também distribuindo para todos os conselheiros, a nossa prestação de contas do primeiro semestre da escola. Também está indo aqui tudo por escrito, distribuindo para todo mundo, que pode fazer crítica, pode fazer o que achar que melhorar, que a gente possa, e se tiver errado também tentar nos corrigir com relação a alguma coisa. Ricardo, por gentileza também. Certo, depois distribuir. Então, levarei à presidente a questão da marcar a data para que possa ser feita Ele tem interesse de vir para fazer uma apresentação para todos nós. Eu acho interessante, porque é uma coisa que a gente está trabalhando muito e cobrando muito agora, os controles internos, né? Eu acho que faz. E para finalizar, conselheira, eu queria... a discussão em si, era bom quando tivesse o pleno todo completo, mas que a gente teve a visita ontem no gabinete do conselheiro Fernando, eu, o conselheiro Fernando, o conselheiro Rodrigo. Quem estava de conselheiro, só estava nós três, não tinha mais ninguém,
E o conselheiro aposentado Isnaldo, hoje prefeito de Santana, ele está coordenando uma comissão da AMA no sentido de que eles estão tendo a necessidade de fazer a compensação com o INSS da Previdência. Sim. E ele, como na época, inclusive, ele era o presidente, e a gente fez, na época, um mutirão e para botar por exemplo, o mais rápido possível essas aposentadorias, a solicitação, na verdade, dele é essa a solicitação, mas depois a gente discute os métodos. Mas, com relação a isso, nós tivemos a oportunidade, na conversa, nós conversamos com o nosso conselheiro, mais a diretora do DIMOP, e eu queria deixar apenas para refletir e ver quais seriam as sugestões, é que a gente hoje está convivendo, por exemplo, maneiras diferentes com relação, principalmente, às diligências. Elas não estão padronizadas, os gabinetes fazendo da mesma forma. Por exemplo, gabinete, a diretoria, a própria diretoria autorizou, o conselheiro autorizou a diretora para fazer as diligências. No nosso gabinete, no gabinete da conselheira Maria Cleide, nós estamos usando, até para desafogar, todas as diligências que vêm de aposentadoria, nós estamos devolvendo o processo físico, através de protocolo, a gente baixa do nosso estoque, e quando ele corrige lá as diligências solicitadas pela seção de contratos de convênio ou pelo Ministério Público, entra com outro número, o processo volta a cotar e a gente despacha para a gente não ficar com aquela... dava a impressão, o cara deixou o processo estar 500 dias no tribunal, ou seja, quem passava, vamos dizer assim, por postergar as decisões, passava ao tribunal. Então, nos nossos dois casos aqui, nós tivemos esse entendimento e estamos fazendo desta forma. Mas eu acho que a gente tem que trazer em um determinado momento para a plenária decidir o que todo mundo for fazer, não quer que seja a melhor nem a pior. O que for decidido pela maioria ou por unanimidade, a gente vai cumprir. O que a gente está... por que nós estamos fazendo isso? Primeiro, porque no passado e constatado que quando as diligências eram solicitadas pela Procuradoria ou pelas diretorias, ela não tinha a mesma... Os gestores não davam a importância que deveria dar. E aí, naquele momento, a gente decidiu, o Pleno decidiu, passar para os gabinetes. Esse trabalho retornou para os gabinetes da Procuradoria de todos, e nós fazíamos a diligência. Foi por isso que a diligência era feita pelos gabinetes, e até o momento, com relação às outras coisas, está sendo feito pelos gabinetes. Nesse caso, é que a gente precisa decidir se vai manter com relação à aposentadoria ou não. Então, já estou colocando o fato para a gente ir pensando e dar a oportunidade que o Pleno tiver completo, a gente discutir o assunto e aí ver qual seria a melhor posição, mas o importante é que a gente faça, os gabinetes tenham o mesmo procedimento para ser único dentro do tribunal. E a outra, nessa nossa conversa, apareceu também que eu realmente vou confessar que eu não sabia, que quando a gente procede, que passa aqui pelo Pleno, que a aposentadoria ela é homologada pelo tribunal, a decisão do tribunal ela fica retida aqui no tribunal. E só vai o processo, a decisão, e para o órgão de origem. É outra coisa que a gente tem que refletir, porque eu tenho um pensamento próprio, que eu acho que a gente vai se encher de papel. E na hora que a gente precisar, por algum motivo, na minha visão, mas eu estou colocando só para os pontos que interessa a gente pensar e trazer proposta. Que a gente for discutir sua aposentadoria de A, B ou C, que a gente solicitar do AL, do IPREV ou de qualquer outro lugar, o processo vai vir incompleto. A outra parte, a parte decisória da coisa, pode não estar no mesmo, a gente não vai achar esse processo, não vai achar. A minha visão direta no primeiro momento, a não ser que tenha uma justificativa que eu não alcancei ainda, é que esses processos voltassem e diminuir, inclusive, o nosso problema de arquivo. Ele retornasse da forma integral para o órgão de origem. São esses dois pontos que eu queria levantar e já colocar para a gente raciocinar. Não estou querendo discutir agora, porque eu acho que é importante estar completo, né? O Pleno está completo, mas era só para a gente ter, pelo menos, conhecimento e prometemos nós três, que a gente tentar fazer
uma fórmula de mutirão, junto dos gabinetes, conselheiros, todo mundo, no sentido de atender as prefeituras nessa realidade que elas estão vivendo, com a falta de recursos, e é uma possibilidade delas terem, vamos dizer, valores a menores a pagar ao INSS, porque ela teria essa forma de compensar, né? E tem aqui um estoque, mas eu acho que não é o momento para a gente discutir onde é que está. É só isso que eu queria, presidente, colocar agora nesse primeiro momento. Eram essas duas posições, para conhecimento. Senhor presidente, Conselheiro Anselmo. eu não costumo fazer nenhuma diligência pelo meu gabinete, mesmo porque eu entendo que o gabinete dos conselheiros, eles não são órgãos instrutores. Não que a gente não tenha o poder de agir de ofício, mas acontece que, se nós começarmos a fazer o processo do começo ao fim, a gente vai acabar perdendo isenção no julgar. E ninguém mais competente para fazer as diligências do que o setor próprio. Prestação de contas de municípios, diretoria própria, do Estado, diretoria própria, aposentadorias, reformas, pensões, diretoria própria. Elas são as competentes para trabalhar nos processos. Em algum caso que haja dificuldade, o gabinete ele pode intervir para resolver, mas, em regra, é um trabalho que realmente vai ocupar o nosso pessoal em detrimento de se trabalhar naquilo que é mais importante, pegar o processo instruído, colocarmos a nossa visão naqueles processos e trazer para o pleno. Aí isso vai afetar de forma marcante a nossa produção. Com relação à questão dos processos, mutirão, eu acredito e faço uma sugestão, mesmo porque eu vou antecipar, senhor conselheiro corregedor, já iria sugerir isso formalmente, que Vossa Excelência, acredito que isso nunca tenha sido feito aqui no Tribunal de Contas. Você faça uma correição processual. É redundante até eu falar isso, correição processual, mas, por tipo, exemplo, já que foi dado aqui a largada com processo de aposentadoria justamente para equipar os municípios para que, com a homologação das aposentadorias, eles possam buscar a sua compensação financeira junto ao Instituto. Poderia ser feito essa correição, um levantamento, não só no gabinete dos conselheiros, mas em todo o tribunal. Descobrir-se o gargalo e uma forma de nós dar vazão a isso. Embora eu tenha verificado, até pelos números que Vossa Excelência manda para os nossos gabinetes, que ultimamente nós relatamos um sem número de processos de aposentadoria, reformas e pensão. Se formos comparar a nossa realidade hoje com a anterior, nossa produção é assustadoramente maior. Mas a gente não deve, se a gente pode fazer mais, vamos sim. Eu, inclusive, fiz uma sugestão, assim, até uma incursão junto ao DTI, para que nós fôssemos além, pelo menos nos processos das câmaras, aí, doutor Rodrigo, mas se vamos fazer das câmaras, vamos fazer logo para o plenário. Tem sentido. Criarmos uma forma até, não um processo virtual integralmente, mas uma forma de nós lançarmos o nosso voto no próprio processo no sistema e assinar. Todos nós aqui temos o token, temos a assinatura digital, então nós podemos fazê-lo. E isso com certeza vai diminuir. Aqui faço isso e intensifiquei isso quando era presidente de fato da segunda Câmara, porque eu assinava os meus 300, 400 processos e assinava na mão os outros 300 e 400 processos dos outros integrantes da Câmara e ficava mais tempo assinando do que relatando. Então isso nos daria um ganho verdadeiro de velocidade quanto a esse processo e diminuiria também a quantidade acredito, de papel na medida que isso fosse intensificando, inclusive aí a questão da proposta do doutor Rodrigo para o plenário. Mas é algo que a gente pode fazer. A decisão ficaria no sistema, não é necessário se imprimir a decisão, embora eu até ache estranho um processo de aposentadoria sair do tribunal sem a homologação. É estranho isso, porque é a nossa homologação que interessa. Uma outra situação que a gente passa às vezes,
o beneficiário quer a homologação do tribunal e não encontra. Com ela no sistema, bastaria acessar, já que vai ter acesso público, acredito que em pouco tempo, as prestações de contas, muito mais a questão dos processos simples de aposentadoria, pensão e reforma. Essa é uma sugestão dentro de uma visão mesmo para se tentar resolver, debelar o problema de uma vez por todas. Obrigado, senhor presidente. Ainda continua a facultar a palavra. Conselheiro Fernando. Naturalmente, todas essas provocações são extremamente importantes, claro, enriquece a dialética, essas coisas. Mas, pela corregedoria, eu já afirmo, senhora presidente, que nós não teríamos nenhuma dificuldade de ampliar essa responsabilidade e promover essa correção do fluxo processual. Mas eu imagino, senhor conselheiro, pelo fruto dessa conversa preliminar, extremamente preliminar que houve ontem, inclusive com a presença também da diretora da DIMOP, nós poderemos já encontramos, digamos assim, identificamos alguns possíveis gargalos, digamos assim, usar esse termo, no fluxo processual, que me parece que tem soluções fáceis, que já dará, corroborando com o que Vossa Excelência disse, que já ampliamos muito a produção de soltar processos de aposentadoria, reforma de pensões, mas com esse primeiro contato, a diretora, inclusive, me falava agora há pouco, que já houve uma prévia com a diretora-geral do tribunal e algumas providências já estão sendo tomadas no início da próxima semana para procurar sanar, não é isso mesmo? Esses gargalos. Eu acredito que nós teremos, então, já na próxima semana, até com o retorno da presidente, que nós teremos essa semana, uma semana comprometida, né? Uma semana curta por conta do feriado da próxima quinta-feira, mas eu acredito que na próxima semana nós já teremos algumas decisões para avançar, inclusive, na tramitação desses processos e podermos, então, liberar um pouco mais dessas aposentadorias de pessoas, que é uma reivindicação justa dos nossos jurisdicionados que precisam dessa homologação dos termos de aposentadoria para promover a sua compensação previdenciária. De forma que eu acredito, senhor conselheiro, que na próxima semana já teremos mais algumas informações e, se necessário for, faremos essa correção sem nenhum problema. Muito obrigado, senhora presidente. Continua a facultar a palavra. Senhores conselheiros, essas discussões são realmente bastante enriquecedoras para o nosso tribunal. E a gente vai evoluindo a cada dia. Levarei todos os pontos aqui colocados pelos senhores, a senhora presidente, e acho no momento adequado continuaremos a discussão. Continua a facultar a palavra aos senhores conselheiros. Passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, eu queria, antes de começar a relatar, tirar de pauta o processo TC 6017 de 2016 e o processo TC 7788 de 2012. Tirar de pauta os processos citados pelo conselheiro Pautarei Otávio. em outra ocasião. Passarei a relatar o processo 1177 de 2017, toda aplicação de multas, esse da Universidade Estadual de Ciência e Saúde de Alagoas, gestão do senhor Paulo José Medeiros de Souza Costa, referente ao balancete do mês de abril de 2016. Os autos evoluíram ao Ministério Público, que através do parecer 3262 do senhor Gustavo, do procurador Gustavo, opinou pela insubsistência da defesa. Processo 8187, 2012. Município de Satuba, senhor Cícero Ferreira da Silva, no encaminhamento da cópia do processo administrativo que resultou do contrato celebrado com a empresa CP da Silva Comércio, publicado em 11/10/2011. Os autos foram enviados a comunicação através de AR e depois, retornando, foi ao Ministério Público, que emitiu o parecer 274/2014, que opinou pela insubsistência da defesa, opinando pela manutenção da multa. Da lavra do doutor Pedro. Não, aqui é do
Estela. Processo TC 4096 de 2010. Multa por contas ao município de Viçosa, o senhor Flober Torres Filho. Os autos evoluíram ao Ministério Público, também que emitiu o parecer 87 de 2015, da palavra do doutor Enio Pimenta, que optou pela insubsistência da defesa. Processo TC 17218. Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas, IMA. Gestão do senhor Adriano Augusto de Araújo Jorge. Não encaminhou cópia do processo administrativo do convênio celebrado com a Petrobras. Os autos foram ao Ministério Público, que emitiu o parecer 191 de 2014, que opinou pela aplicação da multa, faz o gestor não apresentar sua defesa argumentos possíveis de afastar a aplicação da penalidade. Que é do doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, o 17218. Doutor Ricardo. Ricardo. Porque o Ricardo... O dela é Rodrigo... O Ricardo é Ricardo Schneider. Isso é... Então não é não, Rodrigo. É Ricardo Schneider. Tem nenhum seu, não. E o processo 7787 de 2012, que é da empresa Algás, gestão do senhor Gilberto Espírito Santo, que também eles foram ao Ministério Público, através do parecer 1431, opinou pela aplicação da multa, considerando a defesa insubsistente. Todos os casos aqui relatados, voto pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAUs a cada um dos gestores, dá ciência aos mesmos da decisão e da deliberação, e solicitando que recolha em 15 dias a contar do trânsito julgado do acordo, C, encaminhar a remessa à diretoria do FUCONTAS para cumprimento das deliberações. E D, alertar os gestores que o não pagamento das multas horas aplicadas no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra, o Ministério Público. Nos 5 processos ora relatados, o Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos, em todos eles considerando as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Otávio. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovados. Sem mais pauta, presidente. Pela ordem para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público Especial que oficia junto a esta Corte de Contas. Excelências, primeiramente, relatarei processos de aplicação de sanção envolvendo os municípios de Canapi, Carneiros, Chaparatinga e Piranhas. Processo 3822 de 2017 é o gestor da Câmara Municipal de Canapi pelo não envio da prestação de contas. Processo 7562 de 2011 ao prefeito do município de Chaparatinga pelo não envio da prestação de contas. Processo 3804 de 2017 ao gestor do Fundo Municipal de Saúde de Piranhas pelo não envio da prestação de contas. Processo 3839 de 2017 ao prefeito do município de Carneiros pelo não envio da prestação de contas. Neste caso aqui, houve defesa e ela foi considerada insubsistente. Quanto aos 3 processos anteriores, apesar de notificado, o gestor não quis se utilizar da faculdade constitucional de falar nos autos. Também no processo 3767 de 2017, a gestora do Fundo Municipal de Saúde de Carneiros não envio da prestação de contas. Também aqui houve defesa, considerada insubsistente,
E, por último, o processo 3785 de 2017, a gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, pelo não envio da prestação de contas. Neste processo, houve defesa que fora considerada insubsistente, sendo que em todos os processos aplicamos a multa padrão mínima de 100 UPFAUs. E tendo em vista, excelências, que as condutas aqui, elas estão albergadas às disposições legais, fica evidente o descumprimento das mesmas. E com base nestas é que sugerimos a aplicação dessas sanções, embora de caráter pedagógico, para que não mais se repitam, mas também faz crer que, às vezes, o descompromisso dos gestores com a coisa pública, principalmente com relação ao órgão de controle externo técnico, na sua atuação de ter as informações e daí poder agir conforme o seu Ministério Constitucional. Esses são os meus votos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Senhora presidente, em 3 dos processos, processo 3822-2017, 7562-2011 e 3804-2017, os autos não foram ao Ministério Público, tendo em vista que os gestores não sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, a razão pela qual opinamos pela aplicação das multas. Nos outros 3 processos relatados, processo 3785-2017, 3767-2017 e 3839-2017, o Ministério Público, em análise aos autos, ofereceu parecer escrito, nos quais considerou as defesas apresentadas também insubsistentes, razão pela qual, do mesmo modo, opinamos pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. O relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu vou me declarar impedido para votar no processo 3785/2017, no processo 3667/2017 e no processo 3839/2017. Quanto aos demais, voto com o relator. 3767. Isso. Então, com impedimento do conselheiro Rodrigo nos processos aqui citados. Conselheiro Otávio. O relator. Aprovados. Senhora presidente, trago o processo 12704 de 2017. Aqui é apenas um deferimento de prazo, tendo em vista a prestação de contas, também auditoria, ou seja, inspeção em loco, município de Igaci, exercício financeiro de 2005. Aqui o gestor, em único pedido, pede prorrogação de prazo para os 2 processos, pede 30 dias, e eu acabo deferindo a prática que nós adotamos, 15 dias, que na verdade, na prática, sempre dá mais do que 15 dias. E sendo assim, entendo razoável a solicitação, podendo ser concedida, mesmo em homenagem ao devido processo legal, juntando o processo este original no TC 5429 de 2006, que é prestação de contas. Vamos também tirar uma cópia integral desses autos e juntar ao processo 5917 de 2007, que trata da auditoria. E também, excelência, todos os atos, eles serão agora, para a eficácia correspondente, contados a partir da publicação no Diário Oficial. Embora nós ainda façamos a comunicação pelo gabinete ao atual gestor do município de Igaci, em detendo a documentação solicitada nas 2 decisões simples, respectivamente, em cada um daqueles processos, e aqui eu declino quais itens, em detendo que nos encaminhem, no mesmo prazo,
de 15 dias, tendo em vista a obrigação legal do ente na guarda do histórico documental da municipalidade. É como voto, Excelência, nesses autos. A palavra ao Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente à diligência determinada pelo conselheiro relator. Em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Senhor presidente, trago o processo 6632 de 2004. Trata-se de verificação de legalidade de atos de gestão que, combinado com o contrato 4 de 2004, convite 4 2004, processo administrativo 4 2004, município de Lagoa da Canoa e a empresa comercial Compre Fácil, cujo objeto é do fornecimento de alimentos, gêneros alimentícios, merenda escolar, distribuída aos alunos da rede municipal de ensino daquele município no valor de cerca de R$ 15.700. O Ministério Público, através do parecer 551 de 2013, atuou nos autos da lavra do Dr. Rafael. O Gabinete dos Auditores, com parecer da lavra do Dr. Alberto Pires, também, e todos opinaram pela regularidade e, por consequência, a anotação da contratação. Sendo assim, Excelência, de acordo com as manifestações dos órgãos e também com a documentação constante dos autos, entendo também que o contrato ele obedeceu à sua regularidade. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer 0551/2013, o Ministério Público opina pela regularidade da contratação. Em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator, presidente. Aprovado. Senhor presidente, trago o processo 2721 de 2013, também controle, de legalidade de atos de gestão que, combinado com o contrato 2 de 2013, celebrado entre o município de Delmiro Gouveia e a empresa Adriana Maciel Eventos ME. O objeto foi a realização de eventos artísticos para as festividades do padroeiro da cidade, Banda Expresso Forronejo, no valor global de R$ 10.000. Excelência, o processo entrou no tribunal em 28 de fevereiro de 2013, não observando, portanto, o prazo estabelecido em nossa resolução normativa 2 de 2003. Também, passando pela seção de contratos e convênios, apontou-se a ausência de documentos relativos à regularidade fiscal da contratada, necessidade de atualização da certidão negativa junto ao município com relação a tributos, conforme previsão na lei que regula as contratações administrativas nacional e também descumprindo os artigos 60 e 61 da Lei 4.320 de 64, tendo em vista a ausência da nota de empenho respectiva. Embora aqui eu deva fazer um registro, mais uma vez ressaltando que eu entendo, e é isso que a lei afirma, empenho é uma coisa, a nota de empenho é apenas um instrumento que representa aquele empenho. Muitas das vezes o gasto pode ser feito sem nota de empenho. Sempre a gente costuma cobrar que não vê nota de empenho, mas o importante é verificar se houve ou não o empenho. O Ministério Público, através do parecer 567 de 2014, da lavra do Dr. Enio Andrade, opinou pela irregularidade da contratação, sugerindo a aplicação de multa na forma do artigo 48, inciso 3º de nossa lei orgânica, observado, evidentemente, o contraditório para a defesa. O Gabinete dos Auditores, no parecer 2721 de 2013, de lavra da conselheira Ana Raquel, também opinou pela irregularidade da contratação.
uma vez não comprovado o cumprimento da legislação relativa à espécie, não demonstrando a representação exclusiva do artista pela empresa contratada, a consagração do artista pela crítica especializada, pela opinião pública local, a justificativa do preço, o pagamento após a prestação dos serviços artísticos, a ausência de subcontratação dos serviços e a existência de documentos que comprovem o prévio empenho do valor global dos serviços. Embora aqui fique bem claro que ela pede que documento que comprove o prévio empenho, não especificamente a nota de empenho, pode ser um outro documento. Por tais razões, sugeriu ao auditor a aplicação de multa ao responsável, da mesma forma, decorrente da contratação por inexigibilidade de licitação, conforme o artigo 48 da Lei Orgânica. Excelência, tendo em vista aqui as situações aqui apresentadas, tendo sido chamado gestor, em resposta, alegou que, no que juntou, planilha descritiva e nota de empenho correspondente ao valor global da contratação, bem como alegou se tratar de irregularidade administrativa com ausência de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário. Em conclusão, alega que, em suas palavras, para justificar uma condenação, é necessário que a prática tenha sido livre e consciente e que tenha intenção de lesar o erário público. São as palavras do gestor em sua defesa. Na sequência, os autos foram ao gabinete dos auditores novamente, e, na frente do parecer 34 de 2016, da lavra do doutor Alberto Pires, continuou se posicionando, os auditores, pela irregularidade da contratação, determinando que, em procedimentos como esse, de contratação direta na forma do artigo 25, seja instituído com cópia de exclusividade de contrato registrado em cartório, comprovação da consagração do artista pela crítica, comprovação de que não contrata menores de idade nos moldes funcionais, a certidão da qualificação econômica financeira na forma da Lei Licitatória Nacional, comprovação da publicidade em diário oficial, inclusive da ratificação desta contratação direta, e a escolha do fornecedor justificativa do preço, opinando pela manutenção da multa, conforme o artigo 48, terceiro da nossa lei orgânica. O Ministério Público, novamente, no parecer 17/12 de 2017, da lavra do Dr. Rafael Rodrigues, reiterou o parecer anterior 567 de 2014, anteriormente exarado, cujo opinativo se deu no sentido da irregularidade da contratação e aplicação da multa. Excelência, tendo em vista as manifestações, o contraditório efetivo e a documentação juntadas aos autos, eu trago o voto no seguinte sentido: julgar irregular, não se anotando o respectivo contrato, que, com base nos abalizados e detalhados pareceres expostos na documentação oferecida à análise e também no contraditório efetivo, mais uma vez repetindo, pois é evidente o descompasso dos atos de gestão praticados quanto ao contrato 2 de 2013 e a legislação regente da matéria, especialmente a Lei Nacional 8.666 de 93 e a Lei Complementar 4.320 de 64, determinando também ao gestor ou ao quem houver substituído para que nas próximas contratações similares, contratação direta, por exigibilidade, faça constar do procedimento administrativo todos os documentos exigidos pela legislação, aplicar, excelência, multa de 100 UPFAUs ao gestor, na forma do artigo 48, 3 da nossa lei orgânica, e também da discriminação regimental. Cientificar o gestor para que, em 15 dias após o trânsito do julgado, faça o recolhimento desta multa crédito FUNCONTA, se não o fizer, poderá ensejar um encaminhamento para a competente ação de execução do título aqui criado pelo tribunal, remeter o processo à direção do FUNCONTAS após esgotado o prazo recursal para que atue na forma do item 12.3, de modo que não haja dúvida de cientificação do gestor, realizar também por meio do gabinete do relator todos os encaminhamentos decisórios 12.3 e 12.4, que é certificar o gestor dessa decisão na forma
ainda hoje com a R, mas aqui já informando que, a partir de então, todas as comunicações, para terem eficácia, serão aquelas mesmas publicadas no Diário Oficial da Casa. Sobre estar presente quando se retorna no gabinete para outras medidas que serem necessárias e dar publicidade à presente decisão. Este é o meu voto, senhor presidente. A palavra do Ministério Público. O Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos, considerando a contratação irregular. Posteriormente, houve análise da defesa, que também não foi acolhida, por intermédio do parecer 17/12/2017, razão pela qual opinamos pela irregularidade da contratação e, consequentemente, pela aplicação da penalidade ao gestor. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Foi o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu acompanho o relator, porém apenas acrescentaria a necessidade de se comunicar, de fazer a repercussão dessa decisão nas contas de gestão, né? Haja visto que a análise do contrato, ele não é um fim em si mesmo, né? Ele visa justamente verificar a realização das despesas no momento em que é feita a análise das contas de gestão. Então, apenas acrescentaria esse tópico, enquanto aos demais, acompanharia o relator. Conselheiro Otávio Lessa. Eu voto com o relator e concordo com o acréscimo que sugerido pelo conselheiro Rodrigo. Não sei se o conselheiro relator... Conselheiro Anselmo. Não, assim será feito no Já retorno que do faz processo. acréscimo. Apesar de não constar especialmente no voto, tem também uma outra questão que eu não vislumbrei a questão ainda se houve dano ao erário, mas é algo que não cabe a me vislumbrar. Eu fazer aquela comunicação. Também não estou aqui preocupado com questão de lapso temporal, ultrapassado ou não. O dever é que nós comuniquemos, e assim nós vamos fazer. Inclusive, até sugerindo também que não só nas contas de gestão, porque, de certa forma, tem um impacto nas próprias contas de governo do gestor da época. Isso vai ser feito tranquilamente. Então, já com acréscimo da sugestão do conselheiro Rodrigo, aprovado. Aprovado. Continua com a palavra do conselheiro Anselmo. Senhora presidente, a minha pauta de hoje está esgotada, porque eu estou retirando de pauta o processo 12.579 de 2013, que nós trouxemos, pautamos, mas verificamos que houve aqui um equívoco. Faltou aqui o pronunciamento também dos auditores, então nós estamos providenciando essa diligência interna. Obrigado. Será retirado de pauta. Retirado de pauta. Processo 12.589/2013. Pela ordem, para relatar, conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público, doutor Enio, que oficia junto a esse pleno, trago para relatar, senhora presidente, 5 processos de sancionamento a gestores municipais que eu faço em lista. Processo terceiro de número 13.719/2016, do município de Santa Luzia do Norte. A responsável, a senhora Fabiana de Lima Nascimento, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação se dá pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2016. O processo não evoluiu ao Ministério Público, pois não houve defesa, apesar de regularmente notificado. O processo terceiro de número 7072/2013, do município de Poço das Trincheiras. O responsável, o senhor José Gildo Rodrigues, prefeito à época do município. A aplicação da multa se dá pelo não envio do contrato celebrado com a empresa Jaqueline Buffoni Gama ME. E também não evoluiu ao Ministério Público por não haver defesa. Processo terceiro de número 6477/2013, município de Canapi. Responsável, o senhor José Hermes de Lima, prefeito à época. O sancionamento se dá pelo não envio
do contrato com a empresa Maria Sonielma Silva de Souza. Também sem evolução ao Ministério Público por não haver defesa nos autos. Processo terceiro de número 19080 de 2013, este do município de Colônia Leopoldina. A responsável, a senhora Andréa Carla Melo Loureiro, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde. Aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2013. Também sem evolução ao Ministério Público por não haver defesa. Processo terceiro de número 18754 de 2013, esse do município de São Miguel dos Milagres. Responsável, a senhora Maria da Conceição Palmeira Versosa, gestora à época do Fundo Municipal de Educação. A aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2013. Também, senhora presidente, sem evolução ao Ministério Público por não haver defesa, apesar de regularmente notificado. Votamos pela aplicação da multa no seu patamar mínimo de 100 PFAL, aos gestores, a todos os gestores, de acordo com o artigo 3º, inciso 2º, pela remessa aos autos ao FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida e posteriormente promover a juntada da presente processo aos autos da prestação de contas do respectivo órgão. Caso não haja pagamento no prazo fixado, comunica a Procuradoria-Geral do Estado para promover a ação da execução do título extrajudicial. Assim como voto, senhora presidente, nesses processos. Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que nos 5 processos ora relatados, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovados. Senhora presidente, eu estou com o processo para relatar, o processo 10.287. Eu só estou na dúvida se ele foi repautado ou se ele foi tirado de pauta. Ele está pautado. Ele está na pauta agora. Então eu gostaria apenas, senhora presidente, de transferi-lo para a sessão próxima, que me parece que não haverá na quinta-feira, seria na terça-feira, transferi-lo para a próxima terça-feira, senhora presidente. Então, transferido o processo citado pelo conselheiro Fernando para a próxima terça-feira. Processo palavra. 10.287. Senhora presidente, com essa modificação eu não tenho mais pauta para a sessão de hoje. Pela ordem para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, eu tenho inicialmente 25 processos que eu migrei da sessão passada para a atual, todos eles de FUNCONTAS, processos sem defesa de gestor, portanto não passaram pelo Ministério Público de Contas e são referentes ao envio intempestivo de documentação. São eles o processo TC 1846/2015, da gestora do Fundo Municipal do Bem-Estar Social de Barra de Santo Antônio, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, processo TC 1422/2015, tendo como gestor do Fundo Especial da Procuradoria do município de Marechal Deodoro, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, processo TC 1446/2015, em face do gestor do Fundo Municipal de Educação, também de Marechal Deodoro, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, processo TC 7738/2015, ao gestor do Fundo Especial da Procuradoria Municipal de Marechal Deodoro, pelo não envio da quarta remessa do SICAP, processo TC 7739/2015,
A gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Marechal Deodoro pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 7740/2015. A gestora do Fundo Municipal de Educação de Marechal Deodoro pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 7741/2015. Ao gestor do Fundo Municipal de Saúde de Marechal Deodoro pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 7762/2015, ao prefeito do município de Marechal Deodoro pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 14.297/2015, ao gestor da Fundação Municipal de Ação Cultural do município de Marechal Deodoro pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 14.299/2015, ao Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Marechal Deodoro, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 7735/2015, ao gestor da Câmara Municipal de Paripueira, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 7743/2015, ao gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Paripueira, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 7744/2015, à gestora do Fundo Municipal de Educação de Paripueira, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 1425/2015, ao gestor do Fundo Municipal de Educação de Pilar, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 6610/2015, ao gestor da Companhia de Água e Esgoto de Pilar, pelo não envio da 2ª remessa do SICAP. Processo TC 14.295/2015, ao gestor do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 14.300/2015, ao gestor da Companhia de Água e Esgoto Sanitário do município de Pilar, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 7942/2015, ao prefeito do município de Rio Largo, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 8880/2015, à gestora da Secretaria Municipal de Educação de Roteiro, pelo não envio da 2ª remessa do SICAP. Processo TC 7760/2015, à gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Luzia do Norte, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 7943/2015, a gestora do Fundo Municipal de Educação Básica de Santa Luzia do Norte, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 11.117/2015, a gestora do Fundo Municipal de Saúde de Água Branca, pelo não envio da 1ª remessa do SICAP. Processo TC 11.221/2015, ao gestor do Fundo Municipal de Previdência Própria dos Servidores de Carneiro, pelo não envio da 1ª remessa do SICAP. Processo TC 12.301/2015, à gestora do Fundo Municipal de Saúde de Carneiros, pelo não envio da 2ª remessa do SICAP. Processo TC 12.304/2015, a gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Carneiros, pelo não envio da 2ª remessa do SICAP. Em todos os processos, eu voto no sentido de aplicar multa no valor de 100 falsos, de cientificado o inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias ao pagamento da multa que lhe foi imposta, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para o ajuizamento de ação de execução, e 2, em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como voto, Excelência. A palavra ao Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores
não exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Esclarecimento. Eu vou tirar uma dúvida aqui, conselheiro. Esse sancionamento, eu vi que o senhor sancionou diversos municípios do ano 2015, em processo do ano de 2015. 2014 e 2015. Eu vi,